is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Olá, boa noite. Que a graça, a paz bendita de Jesus, nosso Salvador, possa alcançar o teu coração e te conduzir nesses momentos de culto e que você e eu possamos ser ouvidos nas nossas orações, nas nossas preces e possamos ser também tocados com a palavra do Senhor no nosso momento em que Deus haverá de falar mediante a sua palavra e seu Santo Espírito ao nosso coração e que também o nosso louvor, o nosso culto possa exaltar, engrandecer, enaltecer, glorificar o nosso Deus maravilhoso que certamente está aí com você, como está aqui comigo, pronto para ouvir, receber o nosso culto, como também nos abençoar através da sua palavra, da resposta das nossas orações e da sua graça que é sempre abundante em nos abençoar. O verso 20 e 21 do Salmo 44 diz assim: se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Porque Ele sabe os segredos do nosso coração. Eu queria começar este culto já te fazendo pensar: o que hoje é mais importante no seu coração? Seus compromissos, sua família, seu trabalho, suas atividades, seus entretenimentos ou Deus? Não responda precipitadamente, porque de repente você vai falar Deus, que parece mais politicamente correta a resposta. Mas na verdade Deus, que conhece o teu coração, pode ver que você está mentindo. O que de fato ocupa o seu coração? Você ama a Deus? Você tem buscado a Deus? Tem se dedicado a Deus? Então, meu querido, hoje é um culto para nós refletirmos um pouco sobre isso. Quanto tempo temos tido em oração? Quanto tempo temos nos ocupado com Deus? E quanto tempo temos nos ocupado com as demais atividades e entretenimentos que essa sociedade tem colocado sobre nós e que nós temos aceitado? Que Deus, a partir deste momento, já possa tocar no teu coração. Permita que Deus fale ao teu coração e que você, ouvindo Deus, possa reconsiderar as suas atividades, os seus compromissos e principalmente o seu compromisso com Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade de mais uma vez adorarmos ao Senhor. Obrigado pelos meus irmãos e amigos que estão agora, ó Deus, ocupando o seu tempo com o Senhor. Obrigado pela oportunidade de termos estes momentos entre nós e o Senhor, de podermos falar contigo, de podermos te ouvir, de podermos te louvar e sermos abençoados. Complete, ó Deus, a tua obra, que o teu Santo Espírito visite cada vida neste momento. Aqueles que estão, ó Deus, com seus corações entristecidos, desanimados, mova, ó Deus, esses corações pela tua graça, preencha-os com teu amor, com a tua paz. E que estes momentos de culto, ó Deus, em particular, sejam momentos especiais, tocantes do Senhor na vida de cada um dos que estão conosco participando e oferecendo este culto a Ti. Ó Deus, que o Senhor opere de forma maravilhosa, poderosa, no coração de cada um de nós. E, ó Deus, aqueles que estarão em outros momentos também, adorando ao Senhor como nós neste momento, neste culto, participando deste culto em outros momentos, que a Tua graça possa ser estendida e alcançá-los também. Receba a nossa adoração, ó Deus. Receba o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós vamos louvar e eu convido que você louve ao Senhor conosco. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça do céu obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Olá, meu querido irmão, a graça e a paz. Passei aqui para te fazer um grande convite. De 1º a 7 de setembro, 7 dias de oração pelo Brasil. Quero convidar a você, durante 7 dias nós estaremos clamando pela nossa nação. E no dia 7 de setembro, feriado, dia da independência, nós teremos 7 horas de oração na nossa sala online de oração. E eu quero convidar você, clamando e sendo dependentes do Senhor Jesus pela transformação do Brasil. Quero convidar você para estar conosco de 1º a 7 de setembro, porque Ele nos amou. Vamos juntos clamar e assim nós avançamos, proclamando que Jesus ama o Brasil. Ele nos amou. Meu querido, neste momento nós vamos te dar a oportunidade para estar diante do Senhor em oração. Eu sempre entendo que este é um momento muito especial do nosso culto, quando nós podemos talvez nos ajoelhar, ou mesmo assentados, mas separar um tempo para estar com Deus. E eu quero te convidar a falar com Deus sobre o teu relacionamento com Ele. Como ou quanto tempo e como tem sido o teu relacionamento com Deus? A intimidade, a vontade de orar no teu coração, arde isso? Se não, meu querido, fale com Deus sobre isso, peça que Deus te ajude.
Eu queria que este tempo de oração agora fosse um tempo pela tua vida de relacionamento com Deus. Você possa se ocupar em falar com Deus sobre o teu relacionamento com Ele. Coloque diante do Senhor. Se você não pode se ajoelhar, decline sua fronte, prostre seu coração. Mas fale de forma verdadeira com Deus e certamente Ele te ouvirá. Boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Vamos agora encerrar este momento fazendo uma oração juntos. Querido Deus, eu te agradeço, eu te louvo por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela tua misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã em nossas vidas, pela tua graça que nos envolve, que nos alcança. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso levantar a cada manhã. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido fiel a nós, ó Pai, mesmo nós não sendo tão merecedores dessa fidelidade, desse amor, ó Pai, que transborda em nossas vidas, Senhor. Obrigada, ó Pai, pelas bênçãos, pelos livramentos que são derramados diariamente, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado a nossa igreja, ó Pai, tem nos dado todo o livramento, Senhor. Obrigada, Senhor, pela minha gestação, pela gestação, ó Pai, de todas as irmãs da igreja, ó Senhor, que estão agora neste momento esperando os seus bebês, ó Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando, dando o conforto para essas mãezinhas, ó Deus, que tenha um parto maravilhoso, uma gestação maravilhosa, ó Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria, discernimento, ó Pai, assim que as suas crianças nascerem, ó Deus, para que jamais se desviem, ó Pai, dos seus caminhos, dos seus propósitos de vida, Senhor. Peço também, ó Pai, para que o Senhor afaste de nós tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito aqui nesta terra, ó Deus. Peço pelas famílias da igreja, pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor possa colocar as mãos sobre a vida de cada um deles, Senhor, trazendo a cura, a salvação, a libertação, Senhor, para a vida deles, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai, por tudo que tens feito por cada um de nós. Obrigada por sempre suprir cada necessidade, ó Pai, de cada família desta igreja, ó Deus. Obrigada por tudo e por tanto que o Senhor tem feito por nós, deste amor que transborda em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada por tudo, essa é a minha oração que eu faço, agradecer em nome de Jesus por tudo que Tu és e que hás de fazer por cada um de nós. Amém. Fiesta
te convidar a ler um texto bíblico comigo agora e a partir dele podemos juntos estudar um pouquinho da palavra de Deus a respeito da oração, como temos feito nessas últimas quartas-feiras, onde temos dedicado um tempo para falar sobre oração. O texto está em Mateus capítulo 17, eu vou ler a partir do verso 14 e vamos até o verso 21, onde o evangelista Mateus ele narra uma experiência entre Jesus e os discípulos, e o que se destaca nessa experiência basicamente é a ação dos discípulos diante de uma ação poderosa do Senhor Jesus. O texto narra o seguinte: e quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos, e diante dele dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Você vê que Jesus ele fala da fé naquilo que é perceptível, palpável, um monte, e ele diz que a fé é capaz de transportar os montes. Mas quando se fala dessa questão espiritual, deste mundo espiritual, desta realidade espiritual, o que Jesus fala é que a necessidade não é simplesmente do exercício da fé, mas do poder mediante a oração e o jejum. É interessante que esse pai, ele traz o seu filho, os discípulos eles não conseguem expulsar esses demônios, não conseguem curar este menino, mas quando Jesus volta do monte da transfiguração, naquela experiência celestial, extraordinária, que alguns poucos discípulos, Pedro, Tiago e João, puderam presenciar, e Jesus volta com eles do monte. Esses discípulos tinham fracassado na missão de manifestar o poder de Deus como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus vem e resolve o problema. Você vê que a insatisfação de Jesus, ela não está necessariamente no problema do menino lunático. Não está necessariamente no problema do pai do menino. Não está naquela multidão que se reúne para um show. Você percebe que a insatisfação de Jesus está no fato de que esses discípulos não puderam resolver o problema que era de ordem espiritual. É claro que aparentemente quando o pai traz o filho, ele diz: olha, ele é lunático, ele tem um problema, e Jesus ele já vem com a solução de uma ordem espiritual e não física. E quando se trata de ordem natural, talvez você consiga resolver muita coisa com a fé, mas quando se trata de ordem espiritual, Jesus ele deixa muito claro que a solução, o poder nesta área, neste mundo espiritual, ele vem da oração e do jejum. Meus queridos, hoje, o que encontramos nos discípulos de Jesus? Talvez se nós pudéssemos perguntar: você é um discípulo do Senhor Jesus? Você segue Jesus? Talvez todos nós vamos responder a mesma coisa: sim, eu sou um discípulo do Senhor Jesus, Ele é meu mestre, eu sigo os seus passos, tenho os meus erros, tenho as minhas escapadinhas,
mas volto para Jesus. Sou um discípulo de Jesus. E aí, quando eu penso que eu sou um discípulo de Jesus, e eu me vejo fracassando em algumas áreas que Jesus já confiou a mim, como confiou a você, a insatisfação que isso cria no coração do Senhor Jesus é a mesma que este texto nos traz aqui, quando Jesus fala: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Ele não fala só que é uma geração incrédula, mas uma geração perversa. E isso traz sofrimento para Jesus. Ele diz: até quando eu estarei convosco aqui presente para solucionar esses problemas? E meu querido irmão, hoje, os discípulos de Jesus de hoje, em nada estão diferentes dos discípulos de Jesus na ocasião deste episódio, dessa experiência. O que nos falta? Jesus já deu a chave para a vitória neste mundo espiritual: oração e jejum. Hoje o que nós temos visto, e você também é testemunha disso, é que o nosso tempo ele tem sido muito ocupado. Estamos quase que aprisionados com relação ao nosso tempo. Aprisionados em situações que nós nos permitimos ocupar e por elas aprisionar, e que certamente são situações que nos afastam de Deus, tiram de nós o poder desta guerra espiritual e fazem de nós, como também desses discípulos aqui, fracassados, discípulos fracassados. Hoje estamos aprisionados em atividades pessoais, atividades que ocupam o meu tempo, que ocupam a minha mente, que ocupam a minha oportunidade de estar com Deus. São poucas ou raras oportunidades que eu consigo um momento a sós com Deus. Você vai perceber que somos ocupados pelas nossas próprias situações pessoais, somos ocupados pelas situações da nossa própria família, somos ocupados pelo nosso trabalho, pelos nossos envolvimentos sociais, por N compromissos que nós assumimos durante o dia, durante a noite e, sobretudo, por entretenimentos. Entretenimentos que, sendo bem honesto com você, aparentemente são inofensivos. Isso não faz mal nenhum, não tem algo aqui que está me prejudicando, não está me afastando de Deus, não está me corrompendo, não está corrompendo os meus valores éticos, pessoais, meus valores espirituais, sociais. Não, esse tipo de atividade não corrompe, como tantas outras situações, novelas aí, corrompem a nossa geração toda, séries, filmes, desenhos, tudo isso trazendo para a nossa mente corrupção, valores que são deturpados. Mas não são só esses. Muitas vezes são esses os entretenimentos que nos corrompem e nós nos afastamos deles. Mas existem tantos outros que simplesmente pelo fato de ocupar o nosso tempo nos impede de estar com Deus. Quando Paulo escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 14, ele vai dizer que o diabo, que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então, muitas atividades que para nós não são comprometedoras em nenhuma das áreas da nossa vida, nem moral, nem ética, nem espiritual, mas ocupam o nosso tempo, nos distraem daquilo que é espiritual, daquilo que é essencial,
nos privam de um tempo maior em oração, de um tempo com a leitura na palavra de Deus, nos privam de momentos pessoais, íntimos, com o nosso Deus. Meu querido, acredite, são entretenimentos que aparentemente não te corrompem, não deturpam, não estão te depravando ainda mais, mas que, no entanto, ocupam o seu tempo. Pode ver? Quanto tempo você fica diante de um filme, diante de um futebol, diante de um seriado, diante de atividades, né, entretenimentos de televisão, de internet, de blogs, de tantas outras situações aí, né? YouTubers e coisas e outras, enfim. E o tempo que você tem para orar é aquele tempo que você vai dormir. Ali você ora 2, 3 minutos e pronto. Você vai dormir. 45, 1 hora, 2 horas nesses entretenimentos e 3 minutos, 5 minutos no máximo em oração. Hoje, olhando para nós, discípulos do Senhor Jesus, o que Jesus diria de nós? Quando as situações deste mundo que são apresentadas para você e para mim, discípulos do Senhor Jesus, debaixo da autoridade dele, ele nos deu toda a autoridade. Quando ele mesmo diz, né, que a ele foi dada autoridade, toda a autoridade debaixo do céu. Então vai, pregue, faça discípulos, resista a todos os demônios e tudo mais aquilo que Jesus disse lá em Marcos. Mas quem somos nós hoje? Que qualificativa hoje nos aproxima do nosso Mestre? Que alegria Jesus tem em mandar um problema para você resolver, porque você tem autoridade espiritual. Deixa eu te dizer, meu querido irmão, Jesus, ele não era um homem desocupado. Você vai ver Jesus orando muitas vezes. Antes dos milagres, você encontra Jesus orando. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, por exemplo, em João capítulo 11, antes de ele dar aquela ordem, ele ora, ele fala com o Pai. Depois de milagres, muitas vezes, quando Jesus tem aquela multidão lá e multiplica pães e prega para aquela multidão, e aqueles pães e peixes multiplicados, e ele dispensa aquela multidão que vai para suas aldeias, para suas casas, manda os discípulos para o barco para atravessar, ele se retira só para o monte onde ele vai orar. E lá ele passa a madrugada orando depois de um dia de intensa atividade espiritual. Quando você vê Jesus se deparando com demônios, quando você vê Jesus se deparando com pessoas com doenças crônicas, Jesus simplesmente precisava de uma palavra, mas a sua vida era de oração. Você vai ver Jesus constantemente orando. Você não vê Jesus simplesmente trabalhando, pregando, anunciando. Você vai encontrar Jesus orando nos montes, orando no jardim do Getsemane, orando com seus discípulos, orando sozinho. Jesus está constantemente orando. E quando este pai traz aquele filho lunático e diz: Senhor, os seus discípulos não puderam. E Jesus simplesmente fica entristecido, incomodado com isso, porque eles não puderam. Então Jesus resolve o problema daquele menino, e depois seus discípulos vão ter que ouvir essa palavra do Senhor Jesus. Vocês não têm fé, vocês não oram, vocês não jejuam, é por isso que fracassaram. E meu querido, o tempo em que estamos vivendo é um tempo que nos ocupa. Pessoas nos ocupam, atividades importantes nos ocupam, o trabalho nos ocupa, as necessidades das pessoas nos ocupam, os nossos relacionamentos familiares, pessoais, interpessoais nos ocupam. Mas não permita que nada disso tire ou ocupe o seu tempo com Deus, porque senão você será mais um dos discípulos fracassados.
Porque muitos estão abandonando. Porque muitos estão enfraquecendo. Porque estão permitindo que o seu tempo seja ocupado pelos entretenimentos que o nosso inimigo, Satanás, tem colocado diante de nós. Deixa eu te falar outra coisa. Nós temos tempo para nos ocupar com o nosso corpo, com o que comemos, com os nossos exercícios, com nossas academias, com as nossas postagens, com os nossos cursos e tudo mais. Nós temos tempo para isso. Por quê? Porque administramos o nosso tempo. É ruim? Não, não é ruim. É importante. Cuidar de você mesmo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua condição física é importante. E por ser importante, você se organiza para isso. Agora, mais importante do que isso, e Paulo vai escrever sobre isso, mais importante do que o cuidado com a sua condição física é o cuidado com a sua condição espiritual. Porque aqui há uma guerra. Uma guerra que ela não é física, ela é espiritual. Porque nas suas condições físicas, se você tiver fé, meu querido irmão, Deus te cura. Deus te cura. Mas quando nós vamos para essa batalha espiritual, se você não orar, se você não jejuar, você vai tombar, você vai cair, você vai ser vencido, você vai ser um fracassado. O desafio está na compreensão disso. Na compreensão disso. Deixa eu te fazer um paralelo simples aqui. Quando você está com problema de saúde, sério, você ora, se preciso for você jejua, você pede oração, você posta sobre isso nas suas redes sociais, você busca que pessoas orem por você. Se alguém da sua família que você ama muito está passando por um problema sério, você posta na sua rede social sobre isso, você pede oração, você clama, você jejua, você ora pelo seu ente querido. Mas quando você está numa batalha espiritual que não é perceptível, não está nos nossos olhos aqui, o que você faz? Parece que passa naturalmente. Então hoje, assim, eu tenho as minhas redes sociais também, e tenho postado pouquíssimas coisas lá. Mas hoje, quando você vai vendo que as pessoas estão postando, a maioria das pessoas ou estão criticando governos, né, sejam regionais, estaduais, federais, estão criticando entidades, estão criticando este ou aquele, é um ambiente de crítica. Mas também você vai ver lá pessoas postando a respeito da sua saúde, do que está comendo, do que está bebendo, do que está alcançando, de bênçãos, de passeios. Mas quantos de nós estamos preocupados com a condição espiritual dessa sociedade que estamos vivendo? Quantos de nós estamos preocupados com aqueles que realmente estão precisando de Deus e por eles oramos pelas madrugadas, durante o dia, durante a noite, por eles choramos, por eles clamamos, por eles nos declinamos diante de Deus para clamar? Quantos de nós estamos orando para essa sociedade sem Deus, corrompida, que precisa tanto de Deus, que sabemos que Deus ama a todos, e o seu amor foi demonstrado quando Ele mandou seu próprio Filho, que foi morto de uma forma tão cruel naquela cruz, e por amor Deus aceitou que o seu Filho fosse morto, e por amor Jesus morreu naquela cruz, mas nós não amamos a sociedade. Amamos sim, se for o meu pai, a minha mãe, se for meu filho, se for alguém da minha família, esses amamos. Não mexe com esses, porque a esses nós defendemos, por esses brigamos, por esses oramos, clamamos a Deus. Mas e pela sociedade? Jesus, ele disse que ele veio por aqueles que estão perdidos. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meu querido, se aplique à oração. Deixe algum desses entretenimentos.
Deixe alguma dessas atividades e complete esse espaço com oração, com a busca de Deus. É o que o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios, capítulo 6, o verso 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas, e perseverando, e vigiando nisso com toda a perseverança diante dos santos, né? Assim que dá o verso. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança por todos os santos. Conhece o texto também, né, que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. A oração, ela é fundamental para essa guerra que é espiritual. Fica para você o desafio, fica para você a reflexão. Ocupe o seu tempo com essas atividades todas que você tem, com esses compromissos todos que você tem. Tem o seu trabalho? Glória a Deus, graças a Deus pelo seu trabalho. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Dê o seu bom testemunho lá. Seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de Deus onde você está. Deixe a sua marca espiritual lá. Mas, meu querido, nada pode ocupar o seu tempo com Deus. Não permita que o diabo, transfigurado em anjo de luz, ocupe o seu tempo, que deveria ser de Deus. Eu quero só fazer menção de uma expressão que foi dita na oração da Thaís. Oração que nós acompanhamos e oramos juntos com ela agora há pouco. Ela faz uma citação na oração dela extremamente significativa, onde ela diz: afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de ti. Que expressão profunda, linda. Que oração poderosa seria esta se todos nós pudéssemos fazer de coração. Senhor, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de ti. Que profundo isso. Obrigado, Thaís, por orar e na sua oração nos abençoar. E essa expressão para mim foi muito tocante. Que você e eu possamos orar verdadeiramente, com o coração exposto, sincero diante de Deus. Esta mesma expressão: Senhor, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de ti. Que isso possa ser bênção ao teu coração, meu querido. Te desafiar para que você não seja mais um dos discípulos fracassados. Que você seja mais um dos discípulos que honram e engrandece o nome de Jesus, o teu Salvador, o teu Mestre, o meu Salvador, o meu Mestre. Que possamos estar prontos para tudo aquilo que de repente o Senhor trouxer, para que você e eu possamos resolver em nome de Jesus. Que Ele, para tanto, possa ser na sua vida essencial quando você buscá-lo em oração. Que Deus aplique ao teu e ao meu coração.
Deus por esse tempo de adoração, de louvor, por esse tempo que podemos estar diante do Senhor. Glória a Deus por podermos orar a um Deus que nos ouve, louvar a um Deus que recebe o nosso louvor e ouvir um Deus que fala aos nossos corações. Louvado seja Deus por esse tempo tão especial. Que o teu coração possa ter sido tocado como o meu coração certamente o foi. Nós queremos também agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de voltar ao nosso culto presencial. Domingo passado já estivemos juntos, foi muito abençoador. Foi muito bom estar com os irmãos reunidos para adorar ao Senhor, um momento muito tocante, muito abençoador. E neste próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos lá novamente, se Deus permitir, adorando ao Senhor juntos. E nossas recomendações continuam as mesmas. Vá de máscara, chegando na igreja, se higiene, teremos álcool em gel espalhados pelo templo lá. Coopere conosco, nós precisamos manter os distanciamentos, nos ajude quanto a isso. E vá com teu coração preparado para adorar. Vá com teu coração já diante de Deus com alegria para adorar. E assim juntos ofereceremos ao Senhor, o nosso culto. Se você não pode ir, certamente estaremos orando por você, seja por alguma dificuldade, seja por cuidados pessoais, estaremos orando por você também, certamente. Ore pelos nossos irmãos enfermos, ore pelos nossos irmãos idosos, ore por aqueles que estão desanimados, desmotivados. Eles precisam da sua oração. Não podemos deixá-los simplesmente de lado. Saíram porque quiseram, desanimaram porque bobearam, marcaram toca. Não é só assim, né, irmão? Você sabe que o diabo ele é sujo e ele tem trabalhado isso, como falamos na mensagem. Então, ore pelos nossos irmãos. Seja você um instrumento de Deus, que Deus pode usar para ajudar e levantar aqueles que caíram. E assim nós, como igreja, cumpriremos o nosso papel. Nós vamos orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão especial. Obrigado pelo privilégio de estarmos com o Senhor em culto, ainda que separados fisicamente, mas unidos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, santo, poderoso, glorioso, todo digno de glória e de adoração. Obrigado pelas bênçãos, obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado por cuidar de cada um de nós. A Ti seja a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor. E que este restante de semana, Senhor, possamos nos aplicar à oração, onde certamente nos encontraremos com o Senhor e seremos abençoados. A Ti seja, portanto, a nossa adoração, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing grace.